Bom, pessoal, vamos começar mais uma aula nossa, agora a parte 2 da aula 10, continuando com o exemplo em que nós paramos, né? Conforme eu disse para vocês, aqui eu tenho um apoio fixo, né? Por isso que ele tem duas reações, a Y e a X, e aqui era um encosto. O encosto só tem uma reação, no qual nós estamos chamando aqui de NB. Primeiramente, nós temos que encontrar algum ponto em que seja fácil para eu conseguir calcular as reações. Nesse caso, ó, esse NB aqui, ele possui componente X, não é isso? Um componente X aqui e uma componente Y de cá. Então, eu já não consigo fazer somatório de forças em Y, nem somatório de forças em X diretamente, porque além de não conhecer o AY e o AX, eu tenho aqui uma componente Y de NB e uma componente X de NB. Vamos, então, primeiramente, calcular momento em A. Quando eu faço o cálculo de momento em A, eu anulo o valor de AX e o valor de AY e vou encontrar diretamente NB. Porque NB está formando 90 graus com essa barra aqui de 0,75 metros. Então, eu consigo calcular ele diretamente. Segundo, por que eu sei que aqui tem 30 graus? Se vocês forem olhar no exercício inicial, não está mostrando 30 graus aqui, somente aqui. Ângulos opostos. Se eu sei que aqui tem 30 graus, a diferença, esse ângulo de dentro aqui vai ser 60. Se eu continuar desenhando aqui esse vetor, se aqui tem 60, de cá vai ter 30, ângulos opostos aqui também vai ter 30 graus. Somatório de momento em A, não é isso que eu disse para vocês? Ó, vamos calcular momento em A. Quem que gera momento em A? Esse 90 aqui é a primeira vez que vocês estão verificando essa situação. Isso daqui já é um momento, ele não é uma carga. Esse momento poderia estar aplicado em qualquer ponto, inclusive no ponto A. Ele entraria no cálculo, porque isso daqui já é um momento, no sentido horário. Se fosse uma carga, não gera momento, porque a carga está aplicada no ponto. Agora, esse 90, ele já é um momento. Então, ele já entra no meu cálculo, menos 90. Depois, esse 60, ele gira esse ponto A no sentido horário, olha só, sentido horário. Então, é 60 vezes 1, menos porque é sentido horário, tá aqui. Depois eu tenho, ó, NB. O NB já está a 90 graus da barra, eu não preciso decompor ele já está a 90 graus. NB vezes 0,75, só que aqui agora, ó, é anti-horário, não é isso? Então, mais, porque é anti-horário, NB vezes 0,75. Tudo isso igual a zero. Vou isolar o NB, continha de matemática simples, isolo o NB, você vai encontrar o valor de 200 newtons. Deu positivo, significa que eu adotei corretamente ele para baixo. Ora, se eu tenho uma carga para baixo aqui e, além disso, um momento de 90 graus, que vai tender, isso aqui tem um momento tendendo a girar, torcer essa ponta aqui, ó. Essa estrutura vai tender a fazer isso daqui, ó. Olha lá, ó, nesse formato. Se ela tende a levantar essa parte da área dela, eu tenho que aplicar uma reação descendo. Por isso que esse NB é para baixo. E, de fato, eu acertei, ó, deu positivo. Depois, agora, nós conseguimos fazer somatório de forças em X. O que eu tenho em X? O próprio AX, positivo, então é AX, menos a componente X de NB, que está aqui em cima, ó. E como é que eu encontro essa componente X? NB vezes seno de 30. Negativo porque está indo para lá. E eu já conheço o valor de NB. Então, somatório de força em X vai ficar menos 200, seno de 30, estou decompondo, e o cateto oposto aqui no caso é o X. Cateto oposto sempre é seno. Menos 200, o AX positivo, porque está vindo para cá, né? Aqui, ó, AX positivo, menos 200, seno de 30, igual a zero. AX é igual a 100 newtons. Então, eu adotei corretamente ele para o lado direito também. Depois, somatório de forças em Y igual a zero. O que eu tenho em Y? Menos 60 mais o AY menos NB cosseno de 30. Então, está aqui, AY positivo, menos NB cosseno de 30, lá, menos 200 cosseno de 30, menos os 60 da estrutura, aqui, ó. Igual a zero, AY igual a 233 newtons, tá? Deu positivo, os três positivos, eu adotei corretamente o sentido aqui das reações de apoio. Mais uma vez, se der negativo, vem aqui e muda o valor da reação. Isso aqui causa acidente se você não trocar, tá? Só para a gente finalizar essa parte de reação, eu já tinha comentado isso anteriormente. Eu tenho aqui dois apoios móveis, certo? Como se fosse o carrinho de supermercado. Eu vou ter apenas reação na vertical. E eu tenho mais duas equações. Isso daqui é uma estrutura hipoestática porque eu tenho mais equações do que reações de apoio. Eu não posso construir, pelo menos nada na engenharia civil,
desse formato aqui. Na mecânica até posso, porque a depender do projeto eu preciso ter um grau de liberdade maior, né? Mas aqui para estruturas hipoestáticas não convém. Estruturas isostáticas, eu tenho o mesmo número de reações para o mesmo número de equações. Eu tenho aqui 1, 2, 3 reações. E eu tenho somatório de forças em x igual a 0, somatório de forças em y igual a 0, somatório de momento igual a 0. 3 para 3 estruturas isostáticas. E eu tenho estruturas hiperestáticas, em que eu tenho 1, 2, 3, 4 reações de apoio para somente 3 equações. Isso daqui na mecânica não existe. Por que não existe na disciplina de mecânica? Uma que a gente trabalha com materiais rígidos. Eu não trabalho com esse material, vai deformar. Para mim ele não deforma. Lá na resistência dos materiais, vocês vão começar a trabalhar com deformação. E aí sim pode aparecer a necessidade de colocar um outro apoio. Agora, para mim não. Aqui na mecânica, nós não trabalhamos com a deformação do material. Então seria desnecessário utilizar esse apoio aqui, tá? E outra, pela mecânica, nós temos 3 equações da estática. Aqui eu precisaria de 4. Não tem jeito. Nós vamos conseguir calcular esse tipo de projeto, que é o que acontece na prática. A gente não tem uma estrutura, vamos supor, uma viga, em que ela vai ter uma rodinha na frente e um apoio fixo atrás. Não existe isso. Na prática, o que acontece são estruturas hiperestáticas. Mas vocês vão aprender a calcular isso aqui na resistência dos materiais, porque a gente vai trabalhar com outras equações que não são somente da estática. Aí eu tenho subsídio para calcular outras reações de apoio. Ok, pessoal? É isso. Até a nossa próxima aula.